Hoje a gente vai falar sobre terapia racional, emotiva, comportamental na clínica infantil. Quem vai estar com a gente é a psicóloga Suzana Rodrigues. Ela já está entrando e daqui a pouco a gente começa a bater nosso papo. Se vocês tiverem perguntas, quiserem interagindo nos comentários, a gente vai respondendo ao longo da live. Pronto, a Suzana está entrando. Oi, Márcia. Olá! E Tudo bom? tudo. Não é mais Suzana, é Su, né? Sempre foi Su e ao longo da nossa live hoje, do nosso bate-papo, vai ser Su pra cá e Su pra lá. Então já tem gente com a gente e então hoje a gente vai falar sobre terapia racional emotiva comportamental na clínica infantil, Hum, né? Então, te apresentar, né? Você é a Suzana Rodrigues, mais conhecida como Su. E minha amiga, né, minha professora, uma pessoa que eu respeito e admiro muito. E os nossos papos sobre trek, eles normalmente rendem muito, né? Espero que hoje seja da mesma forma. A Suzana é psicóloga clínica, né, terapeuta da infância e adolescência, né, especializada em terapia cognitivo-comportamental. É professora de cursos de graduação e especialização. Tem um projeto novo, né? A página no Instagram, Sua Vida de Filhos, que está bombando, um conteúdo super legal. E vamos lá. Queria começar te passando a palavra, né? Justamente porque muitas poucas pessoas conhecem a Trek, muita gente está conhecendo a Trek através da página nossa aqui no Instagram. E eu queria que você contasse rapidamente como é que foi esse seu primeiro contato, né? Você já tinha ouvido falar sobre Trek antes da gente de alguma forma se estreitar? Como é que foi esse seu processo de entrada para a Trek? Primeiro, eu queria te agradecer o convite. Para mim é uma honra estar conversando sobre trek com você, que foi a minha grande inspiradora, né? Na minha trajetória, eu já tenho 15 anos de clínica. Lá no início, a minha formação foi em terapia comportamental. Quando eu fui fazer a formação do SPA na faculdade, que a gente só Uhum. tinha a vertente da terapia cognitiva aqui no Rio, comportamental e a terapia cognitiva nessa época tinha até uma dificuldade de encontrar um caminho comum com os paradigmas tão diferentes, né? Um mais mentalista e o outro baseando o comportamento nas consequências e na função desse comportamento. Eu tinha, nessa época, eu vinha sempre me dividindo muito entre terapia cognitiva e avaliação da formulação de caso da comportamental, né? E aí, ao longo da minha trajetória na formação com crianças e adolescentes, eu sempre gostei muito da orientação de pais com a terapia comportamental. Eu já tinha Uhum. assistido uma palestra da Celeste no Concriade e te Uhum. confesso que num curso rápido, nessa minha divisão interna entre terapia cognitiva e comportamental, eu achei que a Trek falava mais ou menos exatamente sobre a minha formação, que eu já estava trabalhando com terapia cognitiva e eu tinha formação em comportamental. Fiz uma leitura muito rápida ali da palestra, combinou com muita coisa que eu já fazia e pensava, mas eu não tinha ido tão a fundo. E aí, quando eu conheci você, né, quando você veio participar de um grupo de estudo comigo e estudava muito relação terapêutica, né, nesse momento, e você começou a trazer um conhecimento sobre as crenças por trás das emoções e a forma como a gente poderia descrever essas emoções de maneira mais precisa, eu fiquei encantada. E você falou, Suzana, isso é trek. E aí você despertou aquela pulguinha, né, em todo mundo. Eu já tinha assistido a palestra da Celeste, tinha gostado, mas eu não tinha ido a fundo. E foi com você que eu fui a fundo nessa história. E para mim foi uma surpresa muito boa,
no ponto de vista de conseguir unir aquilo que eu já acreditava, né? Que eu já via na prática no meu consultório, mas implementar ainda mais a terapia cognitiva. Então, essa é a trajetória, né? Eu fiz a formação em 2018 ou 2019? Você deve saber melhor. 2018, 2018, né? né? Era o Você inicial fez o nível infantil, o nível inicial, e e era 2019 você fez o avançado e o módulo específico de isso. infância e adolescência em TREC. Com a Anne Vermont, que foi um presente aqui no Rio. E então tenho pouco tempo aplicando o modelo na prática clínica, mas venho estudando muito e vendo resultados. Você falou isso, agora eu voltei lá nos idos de 2018, que quando eu comecei a falar sobre TREC, né, com você, com as meninas do grupo, eu estava começando também, né? Eu tive o primeiro contato com a TREC em 2017. Sim. Então, era algo que para mim, assim, até falar sobre, eu não tinha muita segurança, né? Então eu fui falando e eu lembro que você falava assim, fala mais, fala mais, fala mais. Eu falei, mas o que eu vou falar mais, né? Nem eu sabia direito do que eu estava falando, mas foi um encontro muito legal e já geraram vários pensamentos juntas, né? Discussões de caso. Sim. E aí eu queria saber isso, assim, você tem uma base mais comportamental, né? Tinha também essa visão de cognitivo, já trabalhava na clínica infância e adolescência, que a gente sabe que tem uma série de especificidades, né? E como é que foi pegar um modelo, né, e tentar aplicar de a forma que você já tinha todo um know-how, uma bagagem, né? Já era referência na área aqui no Rio. Como é que foi essa adaptação para você? Quando a gente pega um modelo novo, eu acho que hoje a TCC apresenta para a gente muitos modelos que a gente pode pensar caso a caso a aplicabilidade de cada um deles, né? A gente tem Uhum. conversado muito sobre isso nas turmas de pós-graduação, justo porque a gente tem uma oferta hoje em dia, todas dentro do modelo da terapia cognitivo-comportamental, mas que te oferece um trabalho que combina mais com o paciente ou com aquela demanda daquele paciente. E aí você pode ir escolhendo, dentro de uma formulação de caso boa, bem feita, as ferramentas que você vai usar naquele caso específico, né? Quando eu fiz essa transição, né, que eu tô para poder Uhum. entender ali o modelo da TREC na clínica infantil, para mim, na verdade, foi como se eu abrisse o leque das cognições. Porque num primeiro momento, na terapia cognitiva, no modelo do Beck, algumas crianças, claro que com criança você até trabalha as inferências, porque você vai trabalhar em cima dos pensamentos dela a respeito das situações que ela está vivendo. Mas quando eu queria ir mais a fundo, eu sentia em algumas intervenções uma certa resistência, como se eu não tivesse validando, como se de alguma forma aquela intervenção fosse um questionamento da validade daquela crença e não um debate daquela crença de maneira a fazer com que a criança perceba e pense junto comigo nesse diálogo socrático, mas que ela pudesse pensar junto comigo esse caminho dela mesma debater aquele pensamento. Então, eu achei que a TREC, quando eu fui apresentada a estrutura da formulação de caso, do debate das crenças e das experiências, né, comportamentais pensadas a partir disso, fez tanto sentido que eu tenho gostado muito de aplicar e eu vejo que as crianças, elas embarcam nesse diálogo que vai fluindo de uma maneira muito natural. Interessante isso que você falou, né? De o quanto que, apesar de ser um modelo que ele inicialmente, né, ele foi pensado para a clínica adulta, né? Desde o início ele já trazia essa ideia de que poderia dar certo em criança, né? Não era a especificidade dele. Você citou a doutora Anne, que de fato foi quem adaptou, né, todo esse modelo para a clínica. A gente teve o privilégio de estar com ela ano passado, né? E o quanto que a gente vê que é possível você, apesar de uma teoria, né, voltar num primeiro momento para adulto, adaptar de forma lúdica, de forma quase que intuitiva para as crianças entenderem um pouquinho do modelo e poderem ir, digamos, já trabalhando desde cedo toda essa questão da racionalidade como
uma forma de viver mais saudável, né? Uma forma Uhum. de aproveitar melhor, né, tudo isso e lidar melhor com as adversidades que vão surgindo na vida. Eu fiquei curiosa, não sei se você se importa, de trazer para a gente alguns casos que você Sim, conseguiu, né, trabalhar dentro do modelo TREC. Você poderia dividir com a gente? sim, sim. Acho assim, agora na pandemia, com os Uhum. atendimentos online e essa variação enorme de emoções que eu fui acompanhando as crianças, eu consegui manter os atendimentos online, mesmo com as crianças pequenas, de 6, 7 anos. E aí, em relação, por exemplo, ao coronavírus, né? Crianças que estão mais radicais em relação à crença do medo, em relação à contaminação e à morte, né? A Uhum. intolerância, a incerteza em relação ao que vai acontecer depois. E aí a gente está diante de um cenário que gera na gente realmente muitas incertezas, né? E aí a TREC, nesse sentido, para a gente debater essa crença sobre incerteza, ela foi perfeita. Porque eu costumo fazer assim, por exemplo, essa criança específica que eu estou falando, ela estava com um pensamento muito rígido. Se a gente sair na rua, a gente vai morrer. Porque pegar o vírus é igual à morte. E a gente está vivendo na cabeça dela, ela estava falando que a gente estava vivendo um cenário tipo de um filme onde só vai sobrar zumbis no meio da rua. Quando ela sair de casa, não vai ter mais ninguém. Ela estava falando isso com sofrimento. Ela teve uma oportunidade de sair, de fazer um passeio de carro, ela não quis passear. Pois bem, ela está sentindo essa emoção, né? É uma emoção baseada em pensamentos e em notícias que ela está escutando. Mas Uhum. quando a gente... Provavelmente ela devia estar sentindo ansiedade, né? E ela estava sentindo uma Uhum. ansiedade enorme. Que há no ambiente uma ansiedade muito elevada em todos nós, né? Até mesmo por conta do isolamento, dela não estar vendo os amigos, dela não tá, ela não é uma criança necessariamente que mantém esse contato com os amigos com tanta frequência. Ela tem dificuldade de manter o contato. Então, para ela, o isolamento causa essa sensação de que lá fora não tem mais nada, né? A gente está Uhum. falando de uma criança de 7 anos. O pensamento dessa criança também é mais concreto nessa fase do desenvolvimento. Ela ainda não tem recurso cognitivo para abstrair tanto a ponto dela entender que existe uma ameaça, mas a gente tem proteções. E aí a gente Uhum. precisa ajudá-la a racionalizar o pensamento e entender, né, em outra perspectiva o que a gente está falando. Então, usei com ela um exemplo de quando a gente vai fazer uma prova, por exemplo, e, e a gente vai fazer a prova pensando, eu vou tirar zero, eu vou tirar zero. Essa prova é igual a zero, que é igual a repetir de ano. Se eu sair na rua, eu vou me contaminar e eu vou morrer. Se eu não estou contaminada, eu não tirei o zero ainda, né? Uhum. Eu tô com medo disso. Então, esse medo está me paralisando a pensar soluções que podem ser soluções de proteção, que é o que eu posso fazer nesse momento. O que você faz para uma prova? Para você afastar e se prevenir daquilo que você tem medo, que é tirar uma nota baixa na prova. Você vai estudar. Aí ela vai falando, né? Que ela vai estudar, Uhum. que ela vai se concentrar para fazer uma boa prova. O que você pode fazer nesse momento para você ter uma preocupação saudável, né? Que é uma Uhum. preocupação que você precisa ter, justamente porque a gente precisa se proteger. E o que essa preocupação nos diz, né? Quais são as ações ligadas a essa preocupação? O que você pode fazer? O que todo mundo tem feito? E aí Uhum. ela foi dando todo esse protocolo de higiene. Entre essa preocupação e a ansiedade, você percebe, né, o quanto estar na ansiedade te impede, né, de sair, de dar uma volta. Como é que é desenvolver essa segurança e a confiança na mãe, no pai, que estão dizendo que eles podem sair? Então, essa relativização, imaginando, e ela falou: ah, mas os dias estão muito difíceis. Eu gosto de usar muito a mudança de temperatura do tempo, dos dias de sol e dos dias de nublados, os dias de muita chuva, entendendo que as emoções elas vêm, elas passam, elas modificam e a gente se sente de modos diferentes a cada circunstância nova. E aí, trazendo essa flexibilidade para ela entre o que é possível fazer,
quais são as soluções que ela tem e o que não está acontecendo e o que ela não, enquanto ela fica com esse pensamento, ela paralisa, entendendo aquele medo como um medo muito grande. E aí a gente pode fazer desenhos em relação a isso, dela se sentir mais fortalecida e encorajada a entender a realidade, mas não fugir dela, né? Não evitar do jeito que ela estava, de sair nessa situação específica, quando a mãe percebeu que uma volta possível para a escola, ela vai ter que trabalhar essa volta com mais cuidado, né? Então, assim, esse é um caso que quando a gente traz essa relativização da crença e vai entendendo que preocupações, são experiências negativas, que são desagradáveis, mas são saudáveis porque levam a gente a uma solução para o problema. E entendendo que naquele medo desesperado, modo desesperado, a gente paralisa e a gente fica sem saber como dar uma solução e a gente já acha logo que o pior cenário vai acontecer. A gente não sabe mais como resolver aquela história. E aí, quando a gente vai para o pior cenário, e as crianças falam, mas tá horrível ficar dentro de casa esse tempo todo. Colocar em perspectiva também é interessante, né? Porque dentro do pior cenário, que a gente não imaginava há 3 meses atrás que a gente conseguiria ficar, que era ficar em casa, ter aula online e de alguma forma se adaptar, quando a gente pensa para trás, a gente vê que a gente conseguiu. Quando você pensa para frente, você projeta algo como se você fosse ter uma incapacidade de lidar. De alguma forma, você desvaloriza a sua capacidade de lidar com aquela situação. Então, botar as crianças em perspectiva, mostrando para elas que elas conseguiram, que elas estão de parabéns e conseguiram se adaptar, não foi fácil nem legal, mas elas se adaptaram. E elas conseguem lidar com essa sensação frustrante de não estar saindo. E isso é importante para a vida, né? Então, pegar uma situação como essa, atual, e relativizar com elas, e aproveitar e trabalhar a frustração, tolerância à incerteza. Aí quando elas dizem, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E você poder dizer, mas a gente nunca sabe na verdade, né? Será que a gente sabe? E aí você poder trazer vários exemplos de que ela não sabia e foi uma surpresa e ela podia observar aquilo com curiosidade. Esse caso dessa menininha específico é um caso que deu muito certo, porque ela, com o tempo, a gente foi fazendo uma lista daquilo que era uma preocupação saudável e ela pôde descrever essa emoção que não é agradável e a preocupação e a ansiedade quando vira algo que é não saudável, justamente porque paralisa, deixa ela desesperada, sem concentração, sem conseguir, e com vários sintomas físicos de ansiedade, né? A criança visualizar esses dois caminhos é como se você fosse tirando um nozinho ali do pensamento dela e clareando para ela possibilidades, né? Então, você vê com uma criança com 7 anos, com um pensamento mais concreto, é possível trabalhar essa racionalidade, porque ela está formando esse pensamento. E quanto mais prática ela vê a vida, né, com capacidade de lidar, mais ela cresce aprendendo com essa experiência a ter um pensamento saudável, né? Eu lembro muito dos grupos que eu participei com você, que você sempre tinha uma perguntinha para os pais, né? Qual é a habilidade que você quer desenvolver hoje no seu filho que vai ajudar ele na vida adulta, né? Sim. Então, essa ideia de essa criança que você está acompanhando, sem dúvida, ela já está muito mais preparada, né, para lidar com outras situações, né? O quanto que, num momento de adversidade real, né, a gente como adulto também tá sentindo isso, né? O quanto que, de alguma forma, ela já está sendo orientada e já está flexibilizando algumas formas de pensamento, né? Essa coisa do pensamento dicotômico, ela já está conseguindo enxergar um cinza aí no meio, né? E eu acho que vale você falar um pouquinho sobre essa ideia de crenças irracionais, né? Porque a Celeste sempre fala, né? O quanto que as pessoas falam assim, ué, mas você é terapeuta TREC? Você trabalha com infância, né? Justamente porque a gente sabe, né, o quanto que as crenças irracionais elas vão sendo solidificadas e construídas ao longo da vida, né? Mas isso não significa que a gente não possa, de alguma forma, já intervir na infância e adolescência, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente, essa ideia
de crenças irracionais e também essa coisa do pensamento mais concreto, dicotômico. Aham. É muito importante, assim, a infância, ela é uma oportunidade, né, de trabalho, porque a gente sabe, atendendo adultos, que as pessoas vão formando as suas crenças desde as suas experiências lá atrás, né? E a experiência que ela vai vivendo vai formando uma ideia de si, do mundo e da sua expectativa em relação à sua potencialidade de resolver problemas, né? Quando você vai vendo os estilos parentais, de comunicação na família e como eles podem formar esse pensamento para ser um pensamento mais ligado à realidade, mais voltado para a solução de problema, com tolerância ao erro como aprendizado, pensando que eu estou ensinando habilidades de vida para um futuro adulto. E aí, pensando nesse adulto como um adulto que consegue se adaptar à realidade, né? Aceitar a diversidade, entender que frustração existe, né? A gente deseja tanto que as crianças saibam lidar com frustração, mas de alguma forma, quando elas se frustram, a gente também precisa saber lidar com a frustração que a criança está sentindo, né? Porque muitas vezes os pais têm uma expectativa de ensino e de educação como se fosse ser algo que eu ensino e eu não preciso repetir, e eu não preciso falar de novo, e eu não preciso, ela vai aprender e pronto. E na verdade é uma constante, é um constante trabalho de regular expectativas, né, dos pais em relação às crianças, para que eles possam ensinar as crianças a regular as próprias expectativas também. Então, eu vejo o trabalho na infância como um trabalho preventivo. Quanto mais a gente ensina para uma pessoa a entender o foco na solução do problema, a entender que a vida ela tem limitações, né? E que ela precisa aceitar as circunstâncias e aceitar as suas próprias condições, muitas vezes imutáveis em algumas situações ou alguns contextos, para ela crescer de maneira adaptada, flexível, né? Mais racional, lidando com a realidade como ela se apresenta. Acho que esse é um grande projeto de ser humano, né? Que vai chegar lá na vida adulta e vai conseguir se virar com independência, com uma sensação de proficiência pessoal, de uma eficácia, né, para lidar com as situações da vida. E aí, nesse momento, assim, hoje a gente tem um conjunto de ferramentas para trabalhar a infância, né? Para trabalhar com os pais e para a gente poder cuidar, porque com todos os estudos sobre saúde mental na infância, o que antes não se acreditava é que crianças ficavam deprimidas, crianças ficavam ansiosas, a gente sabe que ficam, né? Hoje já tem um conjunto de catalogações dessas doenças na infância, que começam na infância, e a gente precisa cuidar. E isso tem a ver com crenças, com formação de crenças. Por isso que eu também gosto da TREC, nesse modelo transdiagnóstico, que vai para além, né, do diagnóstico em si, porque quando a gente vai espremendo essa história toda, a gente chega nas crenças rígidas, nas crenças pessoais incapacitantes, né? E a gente vai entendendo que ansiedade, depressão, na raiz de todas nesses transtornos mentais, existem crenças irracionais. Então, se a gente consegue trabalhar a flexibilidade desde a infância, eu não tenho dúvida de que isso é um trabalho preventivo para a vida adulta. E isso tem muito a ver com comunicação, né, Márcia? Comunicação que os pais... Eu gosto muito de falar isso, que quando a gente está se comunicando com uma criança, a gente precisa sintonizar no pensamento que a gente deseja que ela forme sobre ela e sobre a vida, né? Eu desejo que ela forme o pensamento de autoeficácia, mas eu critico o erro dela o tempo todo e brigo com ela, como se não fosse permitido eu errar, né? Eu fico muito brava se ela errou de novo uma coisa que eu já falei. Ou seja, eu não tô dizendo a ela que o erro é possível e que a gente tem aprendizados com o erro. Eu estou dizendo para ela que errar não pode, perde afeto, deixa todo mundo com raiva e ela se sente culpada porque errou, porque trouxe algum transtorno para o ambiente. E aí as emoções começam a ficar muito confusas, né?
Eu sinto, mas eu não posso sentir. Eu errei, mas eu não podia ter errado. E é nisso, nessa clareza, quando a gente vai clareando o pensamento da criança sobre a vida, que a gente está fortalecendo uma criança para a vida adulta, né? Uhum. E enquanto você está falando isso da questão de comunicação, eu sei que você é uma fã de comunicação não violenta, né, de disciplina Sim. positiva, e o quanto que, de fato, a gente esbarra nessa questão das crianças irracionais dos cuidadores, né? Então, a clínica infantil na TREC, ela também considera, né, como em praticamente todas as abordagens infanto-juvenis, a questão do contato com a família, né, contato com a escola, né, contato com todas as pessoas que fazem parte daquele dia a dia da criança, né, no sentido de vamos também flexibilizar esse adulto, porque é possível que esse adulto ele não tenha tido alguma orientação e ele também tenha as crenças irracionais dele de demandar, exigir, né, coisas das crianças, né, dos filhos, e cai justamente aí nisso daí, né? Como que eles vão mostrando, e é um ponto que a gente já debateu muito, né? Essa ideia de autoestima, né? O quanto que a criança vai entendendo que ela só vai ter valor, né, se ela conseguir fazer o desenho certo, né? Ela só vai ter valor se ela cumprimentar o amiguinho quando chega na festinha. Né? O Uhum. quanto que às vezes situações tão pequenas do dia a dia, né, na correria, passam despercebido e a gente não sabe como é que aquela criança está percebendo aquilo, né? Então, o quanto que você falou logo no início, né, do debate, né, das crianças para as crianças, o quanto que a TREC não foca tanto nas inferências, né? Com crianças, às vezes, a gente até trabalha também, mas justamente para não invalidar, né, a percepção da criança naquele momento, mas sim prepará-la, né, para Uhum. caso em algum momento a frustração ocorra. Sim. Acho. Eu tô vendo aqui alguém que falou uma coisa interessante sobre a questão acadêmica, né, na avaliação do rendimento escolar. E junto com isso que você está falando, né, eu me lembrei de um caso antigo que a mãe era uma pessoa muito bem sucedida, tinha uma carreira muito bem programada ao longo da vida dela, e ela tinha filhos mais velhos, também com muito rendimento escolar de excelência, e ela teve um Uhum, filho temporão. E esse filho tinha dislexia, mas até formar o diagnóstico, ela não sabia do que se tratava, né? Ela não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Então, muitas vezes acontece dos pais não terem o conhecimento, por isso é importante que eles procurem especialistas no assunto, tanto para fazer uma avaliação neuropsicológica quanto uma avaliação diagnóstica. Então, às uhum, vezes, por falta de conhecimento, as expectativas não se ajustam ao que aquela criança tem. Os pais percebem, não está aprendendo, não quer aprender. E ela, como ela tinha uma experiência com os filhos mais velhos, de serem filhos CDFs, e esse uhum, filho dela não gostar de estudar, para ela era extremamente frustrante. E só que a frustração dela ia um pouco mais além, né? Como ela era uma pessoa já mais velha, com uma carreira e estava no auge da carreira, parar e ficar entendendo e ajudando o filho no dever era algo que a deixava extremamente ansiosa e nervosa, porque ela queria que ele aprendesse logo para chegar perto de onde os irmãos chegaram um dia na vida. Então, tinham muitas expectativas dela em relação àquele filho específico, em comparação com os outros, irrealistas. Quando ela entendeu o diagnóstico, e isso, o trabalho da terapia foi excelente para ela, quando ela entendeu o que acontecia com o filho, que não era preguiça, que não era por ele ser menos inteligente do que os irmãos mais velhos, uma série de outras questões, quando ela entendeu o diagnóstico, quando ela teve informação sobre desenvolvimento, sobre até onde aquele filho tinha ido naquele momento e como que ela podia estimular, ela foi percebendo que a forma como ela estava estimulando, na verdade, estava piorando a uhum, sensação dele de baixa autoestima. Porque quando ela ficava nervosa e ela brigava com ele para ele apagar o dever,
ele não queria, nem ele não podia errar, que ele fazia um escândalo, né? O erro para ele, depois de muito ali, porque já era frustrante para ele também o aprendizado, até descobrirem o que estava acontecendo. Então ele já estava frustrado. A mãe já ficava, porque no dia a dia corrido, ele tinha que fazer certo, e ela não se permitia mandar aquele dever errado para a escola, para que a professora entendesse a dificuldade do aluno. Como o dever ia super certo, porque ela fazia o filho apagar várias vezes, nem a professora tinha consciência, né? Uhum. E aí a nota da prova não combinava com a nota do dever, nem a mãe estava conseguindo estimular, que era o desejo dela. E aí, para a gente ajustar essas expectativas todas e entender quem é aquele filho, quais são as características dele, o que que de fato vai estimulá-lo e o que está criando um comportamento de recusa tão grande a ponto de um errinho, de uma vírgula, fazer dele um sofrimento emocional muito grande para a criança. E aí sim, ele recusa estudar, ele não quer parar para fazer o dever, aquele dever vai se tornando uma situação muito aversiva. Então, esse ajuste entre as expectativas dos pais com algo que eles percebem que está diferente do que eles estavam acostumados, por exemplo, ou do que eles esperavam, entendendo se há alguma questão realmente de aprendizado, algum diagnóstico que a gente possa investigar, para ajustar as ações para extrair daquela criança o melhor dela e proporcionar para ele um ambiente onde ele cresça e não onde ele pare de tentar. Até me faz lembrar uma frase do Ellis no livro que eu estava lendo hoje. Ele falou assim que tudo na vida requer treino, ensinamento e esforço. E aí, quando Uhum. você consegue trabalhar o pensamento do seu filho, né, num conjunto de crenças que dê base para ele constantemente se esforçar, treinar, né, e aprender com esse esforço que ele está fazendo, a gente precisa entender que tem uma base de pensamento que sustenta essa ação, né? E eu Uhum. preciso construir essa base antes de tudo. Então, se eu brigo para ele apagar o dever, o que eu estou construindo no pensamento dele? Que errar é muito ruim. Eu perco a paz em casa, minha mãe fica uma fera comigo, eu tenho que fazer aquele dever várias vezes e ainda recebo várias ameaças, né? Vai ficar sem sobremesa, vai ficar sem o celular. Então, errar é muito ruim. E aí, diante de um erro, eu me sinto extremamente ansioso e com Uhum. raiva daquele caderno que vai me fazer perder tanta coisa, ao invés de entender qual é o caminho, né? Uhum. Então, de fato, trabalhar a expectativa dos pais dentro dessa perspectiva da TREC faz muita diferença. Quando você fala, você veio trazendo várias emoções na tua fala, né? E a Trek, ela tem uma característica de ser muito psicoeducativa, né? Tanto na clínica adulta, na clínica adolescente, com, com crianças. Isso é uma característica, né? Não só ensinar o modelo, né, onde a gente trabalha, mas principalmente, acho que a psicoeducação emocional dentro do paradigma da Trek é um ponto-chave, né? O quanto que as crianças, de fato, elas ainda conseguem perceber as emoções, né? Talvez dentro da clínica infantil a gente tenha a possibilidade de acessar. E é curioso como, desde cedo, elas já começam a, às vezes, não querer falar uma emoção para a gente na clínica por sentir vergonha, né? Achar que aquela emoção não deve, que ela não devia estar sentindo aquilo, né? Ou às vezes elas estão se sentindo culpadas porque elas se sentirem tristes, talvez a mãe vai ficar magoada, né? O quanto que as crianças, elas dentro da clínica, elas têm a possibilidade de expressarem essas emoções e conseguirem entender, né, o que de fato elas estão sentindo, né? Não sei, vou Não, acabar crianças sentem quebrando, vergonha. quebrando um protocolo, né? A gente conversa muito e a gente debateu muito sobre um caso, né? E eu fiquei muito curiosa, né? Quando a gente chegou na possibilidade da criança estar sentindo inveja, né? Que é uma emoção que até para adulto, né, reconhecer é um negócio muito sofisticado, né? E o quanto que chegar nessa emoção, né, fez toda uma conexão
da criança com a mãe e poder seguir aquilo no caso que eu estava acompanhando. Eu confesso que esse caso me marcou muito, né, em específico, porque a gente vê que as crianças têm emoção e às vezes elas têm já a dificuldade de nomear, porque é muito invalidado, né? A gente sabe o quanto que essa emoção, que em vez dela ser trabalhada, né, de forma a criança ter domínio sobre a emoção, conseguir regular, ela de fato ela acaba sendo invalidada. Né? É. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua experiência de psicoeducação emocional com crianças. Pois é, e é tão importante, né? Porque as crianças sentem muita vergonha. Elas já chegam no consultório de psicoterapia com uma sensação de que estão falando mal delas. Então elas já sofreram um problema, elas estão sendo, né, o tempo todo chamadas a atenção por aquilo. E elas, quando começam a fazer um vínculo no processo terapêutico, elas querem que você goste delas. Então, elas não vão falar aquilo que já causa tanto problema em casa. Elas têm dificuldade de abordar determinados assuntos, porque aqueles assuntos podem romper um vínculo, assim como elas têm medo desse rompimento de vínculo quando realmente elas veem que tem alguém muito brava com elas, por exemplo. Então, a vergonha já é uma emoção que a gente tem que estar muito atenta no consultório, porque as emoções, elas têm funções importantíssimas na leitura do ambiente. São as nossas emoções que fazem com que a gente perceba o ambiente que está ao nosso redor e o entendimento do que a gente precisa, da nossa necessidade básica emocional. Então, o que eu preciso quando eu sinto aquela experiência? E culturalmente a gente vai invalidando muitas emoções, né? As crianças são muito puras, as mais novas, elas são muito puras na expressão da emoção. E a gente vai dizendo se aquilo podia ou não ser sentido daquela maneira. Mas, na verdade, o que a gente queria, e é o que a gente trabalha na psicoterapia, é dizer que aquele comportamento para expressar aquela emoção pode ser que seja um comportamento inadequado, mas aquela emoção ela é válida. E aí eu preciso escutar a emoção de verdade, né? E você vê, inveja é uma emoção super difícil de aparecer no consultório, porque ela tem uma moralidade, uma discussão de moralidade. Você dizer que você sentiu inveja remete a uma sensação de vergonha muito grande. Mas o que aquele sentimento está querendo te dizer, né? O que o pensamento está por trás daquela emoção, é isso que a gente precisa escutar para poder entender o que eu preciso. E nessa sessão que você estava comentando, quando a criança conseguiu perceber o pensamento por trás daquela emoção, e a gente pôde nomear aquela emoção e sair de uma emoção não saudável e ir para a questão da admiração, né? Que seria uma emoção saudável, dela olhar alguma coisa que ela admira e, portanto, ela pode entender o que ela gosta, o que ela não gosta, entender o que é importante para ela, o que ela está precisando de validação em casa, por exemplo. Para ela fez tanto sentido porque tirou uma culpa de se sentir errada por sentir o que ela estava sentindo. E aí, quando você vai tirando essas camadas e vai deixando que a emoção te comunique, né, e comunique genuinamente o que ela precisa, ela conseguiu falar para a mãe, que era uma mãe super amorosa. Você vê, uma mãe amorosa que conversa muito com a filha, mas se a criança mesmo não entende o que ela está sentindo, como é que ela vai ser clara naquilo que ela precisa? E nessa sessão ela conseguiu ser clara. E foi tão bonita, porque ao mesmo tempo elas lembraram da mesma música, né? Você lembra disso? Elas lembraram de Da uma música música em específica eu não comum. vou lembrar. Elas lembraram de uma música em comum que as duas gostavam de cantar sobre aceitação. Ao mesmo tempo, porque tinha tudo a ver com o caso, mas sem entrar muito no caso, mas só dizendo que por trás daquela emoção que ela não falava por vergonha, tinha uma inveja. E quando ela conseguiu entender o que era a inveja e nomear outras formas de falar sobre aquela emoção, e a gente chegou na admiração, ela se sentiu aliviada e conseguiu falar para a mãe o que ela verdadeiramente precisava. Ela entendeu o que ela verdadeiramente precisava. E aí a conexão foi tão grande que elas chegaram a pensar na mesma música.
Então, nesse processo de psicoeducação das emoções, eu até trouxe um livro que eu adoro, esse aqui, o Emocionário. Não sei se Uhum. você conhece. É um livro que tem milhões de emoções, com desenhos lindos também. E aí eu gosto de mostrar para as crianças, olha quantas emoções existem. As situações provocam na gente muitas emoções diferentes. Às vezes a gente acha que sabe qual é a emoção que a gente está sentindo, porque dentro das emoções básicas a gente já logo nomeia como tristeza, raiva, né? Uhum. Alegria, nojo, nas emoções normais que a gente está acostumado a ouvir, né? Mas são tantas as variações de intensidade, variações das circunstâncias que me geraram. Eu podia, né, na verdade, estar com desagrado, eu podia ter ficado irritada, eu podia ter ficado chateada. Aquilo me deixou com raiva. Não, isso aqui é uma indignação para mim. Então, quando a gente vai encontrando nomes que falam melhor sobre os nossos pensamentos, aquilo vai se organizando, né? Uhum. Dentro do coração, de um jeito a melhorar a ação. Então, se eu me sinto mais em paz com aquilo que eu estou sentindo e experimentando, e eu sei nomear adequadamente, eu tiro de mim um peso. E aí o meu comportamento, ele flui com mais lógica, com mais tranquilidade, né? Então, nesse processo de psicoeducação das emoções, a gente está falando de pensamentos e emoções o tempo todo, né? Sim. Tem uma máxima na TEC que a gente não invalida, né, as emoções da pessoa, da criança. Né? A gente ajuda, como você falou, né, a entender o que está por trás, né, que está causando essa emoção, que hoje ela está gerando esse desconforto, né, e vamos respeitar o que ela sentiu naquele momento e tentar oferecer uma alternativa, né, emocional e que seja mais compatível, né? Há umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente fez uma live sobre o estoicismo e o quanto que a gente trouxe a ideia da busca por uma vida feliz, né? A construção da felicidade. E que tem muito a ver com a TREC, né? Que eu acho que é o que a maior parte dos terapeutas, dos professores, dos pais desejam para os seus filhos, né? Que eles tenham vidas felizes, que eles possam transcorrer todas as etapas da vida, né? De uma forma leve, de uma forma feliz, aproveitando todas as potencialidades E que que não cada criança tem. significa, e que não significa ter só emoções positivas, né? Sim. Significa que você consiga estar aberto para vivenciar emoções e estar Sim. aberto para experimentar todas elas com uma curiosidade importante para você entender como é que você se comunica com o mundo. Então, eu percebo isso muito na clínica infantil, com crianças principalmente, o desejo para a construção de comportamentos esperados pelos pais. E aí nem sempre a demanda da criança é a mesma dos pais numa terapia. Excelente ponto. Excelente ponto. Isso é muito importante quando você está conversando com crianças, entender o que para aquela criança está sendo o ponto de ativação emocional e o que para os pais está sendo o ponto de ativação emocional, que muitas vezes são pontos diferentes. Existe essa demanda por um comportamento padrão, responsivo, colaborativo, obediente, né? E às vezes, na busca de um comportamento adequado, a gente perde o pensamento, a lógica, de onde ela tirou aquilo, por que que ela está sentindo o que ela está sentindo, por que ela explodiu daquele jeito, naquela situação, qual foi o ponto de ativação emocional, quem é ela, né? O que que ela está pensando, que pensamento ela está formando daquela situação específica que ela viveu. E aí, quando você vai conversando e se interessando genuinamente pelo que vem por trás daquilo tudo, né? Por trás daquela explosão emocional, muitas vezes, é ali que você começa a conhecer de verdade aquela pessoa, né? Que é uma pessoa cheia de sentimentos, que está só aprendendo, né? Está no início da vida dela, ainda aprendendo a organizar todos esses sentimentos dentro dela. E que tudo bem ela sentir experiências desagradáveis, né? São experiências. Frustração Uhum. faz parte. Às vezes, nessa correria do dia a dia, a gente não dá tempo nem da criança se autorregular sozinha. A gente quer que ela entenda a ordem, né?
obedeça, faça o combinado e não sinta frustração e não manifeste nenhum desagrado por aquilo. E é quando ela manifesta, o que a gente faz com aquele desagrado, né? Às vezes eu gosto de perguntar para os pais, quando eles falam, mas os meus filhos não aceitam o meu não. Mas a gente, como adulto, também não aceita muito o não da criança, porque ela não gostou. E tudo bem ela não ter gostado, ela vai ter que ficar com aquele desagrado, né? Ela vai ter que lidar com aquilo, ela tá frustrada naquele momento, mas eu não preciso brigar porque ela tá frustrada. E eu não preciso, eu posso deixá-la se autorregular, entender o que ela está sentindo, deixar ela um pouco quieta também, experimentando aquilo que é desagradável. Permitir que as emoções desagradáveis estejam presentes, né? Faz com que elas fiquem mais leves do que quando a gente não permite, né? Quando a gente não permite, a situação cresce, aquela briga fica muito maior, né? E as crianças não entendem mais o que estão sentindo, nem os pais já não entendem mais aonde começou aquela história. Então, esse processo de fato, assim, da psicoeducação, do entendimento e da regulação das expectativas, de deixar as crianças sentirem o desagrado como parte da vida, e fazer com que elas percebam tenham uma ideia de si com encorajamento, né, com uma autovalorização importante, né, que seja ajustada à realidade, não sendo melhor do que ninguém, mas sendo ela mesma, com a experiência dela, com o que aconteceu com ela, né, dela se interessar por se conhecer, é que a gente vai vendo, né, dentro desse conceito da Trek sobre felicidade, né, sobre você estar satisfeito com você, sobre você estar satisfeito com as suas ações, com o que você pensa, com a vida. Você tocou em vários pontos que eu Ah, achei super interessantes, né? O primeiro é a questão do conflito possível de desejos, né? Entre a demanda dos pais para terapia e o que a criança traz, né? O quanto que isso às vezes conflita, né? Não são todos os casos, mas são seres específicos que têm desejos específicos. E uma outra coisa que a gente preza muito na fé é a validação do desejo, né? Nós temos direitos a desejar o que a gente quiser, a preferir o que a gente quiser, né? Gosto é muito particular. Então, o quanto que esse desejo ele não pode ser invalidado, né? O quanto que a gente precisa de fato acolher esse desejo e mais, como você bem falou, assim, prepará-la para caso esse desejo não aconteça, né? Caso esse desejo ele não seja talvez o mais adequado, né? Ou de fato aquilo venha a causar mal para alguém, o quanto que a criança ela tem essa possibilidade desde cedo de entender que ela tem o direito a desejar, ela tem o direito a ter as preferências dela, né? É muito interessante isso que você trouxe. E um outro ponto que eu achei interessante também é a questão do quanto que as demandas dos pais, ou eu estou falando pais, mas entenda cuidadores como um todo, né? O quanto que elas são ilógicas, né? Eu às vezes estou fazendo exatamente o mesmo comportamento que eu estou levando meu filho para psicóloga para resolver, né? Então é interessante voltar, né? Por isso que é tão importante a gente ter essa troca, né? De os pais também poderem refletir sobre as suas próprias crenças irracionais, né? O quanto que às vezes o que eles estão demandando, né? O que eles estão exigindo, talvez vá estar gerando justamente tudo isso que está manifestando e aparecendo na queixa dos filhos. Né? porque essa exigência, ela pode ter a ver com esse não conhecimento do desenvolvimento. Então, de repente, eu acho que uma criança de 5 anos é capaz de, de ter um autocontrole muito grande e já fazer tudo aquilo que está combinado sem errar nunca. E isso cabe para uma criança de 4, 5 anos? Será que essa minha exigência está coerente com a idade do desenvolvimento cerebral dela? Então, a informação ajusta essas expectativas e também existem expectativas criadas numa vida inteira, né? Com demandas dos adultos, né? Que têm demandas muitas vezes irracionais, né? Sobre determinados contextos. Tem uma questão cultural também, quando a gente, de alguma forma, como adulto, invalida os gostos das crianças de uma determinada época cultural.
Então, às vezes, alguns conflitos com adolescentes, né? É, aqui no meu consultório, em relação a gostos de programas, ou no YouTube, ou de alguns desses influencers, e os pais, sem se interessar, assim, sem buscar conhecer, até para Uhum. poder entender e orientar e falar sobre aquilo, já invalidam direto, né? Falando que aquilo, ele gosta dessas porcarias. E aí a criança vai Uhum. se fechando para mostrar. Então tem uma questão cultural, tem uma questão de gerações, são muitas expectativas que vão mudando de uma geração para outra, né? E aí, nesse ajuste, da gente entender que aquela criança que está crescendo naquele determinado momento, naquela determinada cultura, diante daquilo que é ofertado para ela tem seus gostos, suas preferências, né? Ela está sendo orientada, mas ela também tem um pensamento, ela também tem uma essência ali que é interessante da gente conhecer, né? Acho que o processo educacional traz essa eu costumo dizer que é um aprendizado, é um presente mesmo, porque você está ali diante de um ser, né, que tem um temperamento, tem preferências, tem aquilo que deseja, e você está orientando. Mas você está orientando flexibilidade de pensamento, posicionamentos, né? Daquela criança aprender valores de vida. Você está ensinando para que ela seja independente, para que ela tenha habilidades de também saber reconhecer o que ela gosta, o que ela não gosta, se posicionar diante dos outros, né? Então, essa orientação na educação, de você estar diante de um processo educacional, entendendo quem é aquela pessoa, o que é sua demanda, e o que é o meu Uhum. filho, né? O que é meu e o que é dele nisso. É, remete ao adulto um processo de autoconhecimento, de autocuidado também muito importante, né? E eu estou pensando aqui, né? Hoje eu não atuo mais com criança e adolescente, ainda tendo alguns, mas de fato não é. Hoje eu estou mais voltada para o público adolescente, adulto. E o quanto que questões da infância aparecem na clínica adulta, né? O quanto que quando a gente vai fazendo, né, que seja uma cadeia de diferenças, que seja algum debate, né, em cima de crenças irracionais com o paciente adulto, a gente vai às vezes cair em questões numa sessão mesmo, se conectarem com algumas coisas, repetirem algumas frases que eles mesmos se dão conta, mas isso não é meu, eu peguei isso de uma avó, de um pai, de uma professora, né? O quanto que isso podendo ser questionado e podendo ser trabalhado na infância e na adolescência, né? O quanto que isso vai gerar a possibilidade de ser um adulto mais feliz, de ser um adulto mais preferencial, como a gente diz, né? Menos exigente consigo mesmo, menos exigente com os outros, né? O quanto que a gente não pode esquecer, a gente sempre fala assim, a clínica infantil, a clínica de adolescência, a clínica de adulto, mas é tudo ser humano, né? Exato. Tá? Então as coisas não acabam e o quanto que dar espaço, né, para a pessoa, né, para aquele serzinho poder já começar a se autorregular do ponto de vista emocional, né, a aceitar as emoções que ele sente e se tiver uma emoção melhor para ser sentida, como é que eu posso fazer para sentir essa emoção desagradável, mas talvez seja uma emoção que vai me ajudar a me estudar mais para a prova, para diminuir a minha chance de erro, mas eu reconheço que se eu errar, eu errei naquela situação específica, não quer dizer que eu sou um total fracasso, não quer dizer que eu não sou capaz, né? O quanto que trabalhar isso cedo, né, é interessante, né? Eu uma vez ouvi de uma menininha que eu atendi e ela tinha essa ideia de que não há nada impossível, né? Então, o quanto que era uma frase que ela repetia e aí ela ficava sempre pensando na vitória, na conquista, né? No pensamento positivo, como a gente chama. E ela não conseguia participar das coisas, ela estava já com o isolamento das amiguinhas, né? E aí a gente foi trabalhando isso para flexibilizar, né? E aí ela chegou no não há nada impossível, para o bem e para o mal, né? Então, o quanto que
menininha, ela conseguiu ampliar, né, a possibilidade de enxergar, né, a vida e possíveis resultados e começar a estar aberta para eles e conseguiu diminuir, né, sair desse quadro de ansiedade que ela chegou na clínica justamente para eu quero ganhar, eu quero conseguir passar, mas se não der eu posso tentar de novo, eu posso esperar mais um pouquinho, né? Enquanto que eles funcionam igualzinho a gente, né? Tudo ser humaninho. Igualzinho. Sim. Quando você começa a conversar com criança desde pequenininha, você vai vendo que ela está ali fazendo uma leitura da vida, entendendo, às vezes, uma situação não como a situação específica que ela errou, mas achando que ela é uma má menina, uma boa menina, que errou, acertou. E aí, quando você vai ajustando esse pensamento para essa situação, isso não faz de você uma pessoa menos capaz ou mais capaz. Isso descreve que você, nessa questão, eu ainda gosto de falar assim, bem específica mesmo, né? Que nessa questão, na letra A da questão 3, Uhum. você errou. E isso não quer dizer que você não consiga fazer prova, que você não é uma boa aluna, que você... Porque o que é a sua pessoa e o que são as situações do dia a dia, né? E aí, quando você vai vendo, as crianças, elas são exatamente iguais, elas são um ser humano formando pensamentos, com crenças e já formando, mas ainda com a possibilidade de trabalhar de maneira muito mais fácil essa flexibilidade, porque você apresenta para ela uma perspectiva diferente e ela consegue perceber. Ela ainda está formando crenças, né? Ela ainda não Sim. enrijeceu essas crenças como adulto. Lá na frente, quando ele chega, já cheio de histórias que ele evitou, já cheio de situações que, de alguma forma, ele foi tentando traçar estratégias para conviver com os pensamentos e com as crenças dele, mas chega uma hora que procura terapia por não ter mais recursos para lidar com aquele sofrimento. A criança ainda é moldável nesse sentido, né? E quando ela oferece o pensamento dela, a gente está em que a gente precisa de bandeja para trabalhar em cima dessa visão de vida, né? Eu vou precisar te interromper, que a gente está chegando no final. E eu queria fazer uma meia-culpa aqui com a... Existe um lugar, CP, que ela está super comentando e participando da nossa live. Sempre, não é a primeira vez, ela está sempre com a gente. E ela deixou uma pergunta, né, pedindo para falar um pouco mais sobre as técnicas racionais e múltiplas comportamentais na clínica infantil. A gente só tem mais 2 minutos para encerrar a nossa live. Existem livros, né, principalmente da doutora Anverno, né, tem um em espanhol agora com a Natália Ferreiro também, onde existem fichas separadas justamente para trabalhar crenças de preferência, crenças de tolerância à frustração, crenças de visão moderada do ruim, né, crenças de aceitação incondicional. Não vai dar para a gente falar agora por conta da limitação do tempo, é uma frustração, mas eu me comprometo com vocês de passar a referência bibliográfica depois dessa live, justamente para quem domina o inglês tem muito mais material, mas de uma forma bem objetiva, a TREC ela tem técnicas bem específicas, mas ela te dá muita autonomia como terapeuta para você criar os seus próprios recursos dentro desse referencial, tá? Então, existem literaturas, sim, mas a coisa do terapeuta ter essa flexibilidade, acho que é uma característica muito forte dentro da TREC. E o nome dela é Cláudia. Oi, Cláudia. Obrigada pela participação. E, Su, queria te agradecer muito em nome de todo mundo que ficou com a gente. Queria agradecer todo mundo que está com a gente, esteve com a gente aqui nessa horinha. A gente tem um minutinho só para te passar a palavra, mas obrigada do fundo do coração por ter topado esse convite e enriquecido ainda mais a gente. Eu que agradeço. Acho que vale uma live sobre técnicas, porque tem muita coisa. Mas, de qualquer maneira, essa reflexão sobre a formação do pensamento das crianças e pensar a educação das crianças em relação à formação dos seus pensamentos sobre a vida, né, com crenças possíveis e mais adaptadas à realidade, é que eu acho que é o grande ponto que a gente trabalha na clínica infantil com prevenção à saúde mental do adulto. Então, eu queria te agradecer por ter me apresentado esse universo,
né, de possibilidades, né, de trabalhar emoções e que fez toda a Gente, diferença na minha clínica. Obrigada. obrigada. E, infelizmente, o Instagram frustra a gente todo sábado, não tem jeito, mas a gente está aprendendo a lidar com isso. E obrigada pela